PowerPoint na tela. O apontador aqui. Tá. Então, né? Esse é o sumário da aula, né? A gente vai ver IA em games, tá? Algumas técnicas usuais em games, na verdade, em games com Unity, tá? Vamos ver estudar um caso diferente de uso de IA. Aí vamos ver, entrar direto na nossa IA do nosso RPG do Lab, né? Do terceiro jogo. Um destaque para o armamento que a gente vai usar, o player vai usar. E finalizo com a terceira lista de exercícios, tá? Então, sem mais delongas, né? Então, a inteligência artificial em games, por definição, né? Então, bom, uma definição possível, né? O código que possibilita ao game tomar decisões. Então, é um procedimento, né? Um procedimento. Seja ele mais diretivo ou mais aleatório, mas o sistema toma algumas decisões, tá? Tem uma referência aí que puxei essa definição. Então, uma das decisões possíveis é emular comportamento dos agentes, né? Tá? E também outra é criar situações que você pode mudar a configuração do game, né? Ou, de alguma forma, alterar o gameplay também, né? E isso daí, né? Sempre interagindo, né? Então, você pode criar coisas genéricas, né? Como é o caso que a gente vai estudar, mas a interação com o player é o mais importante, né? Então, que resposta o sistema vai gerar, né? Seja ele por ambiente, seja ele por NPCs, seja ele por fase, tá? Então, sem importar muito como é que isso surgiu, né? Tecnologia usada, tudo isso é chamado de IA, né? Tá? Então, algumas visões, né? Mecânica comportamental, né? Então, o gameplay, né? Ou de alguma forma, os elementos do gameplay que estão ligados a essa modificação, tá? Então, agentes, né, que são controlados por essa inteligência artificial, certo? Na verdade, ele parece uma IA porque, na verdade, ele prevê ou ele estuda, faz um modelo do player, tá? Então, existe uma área grande aí, que é modelagem de player, né, tá? Então, que o sistema, digamos assim, prevê reações do player, né? Depois, você tem uma outra coisa que é em verdinho aqui, né? É seleção de animação. Então, uma entidade no game, ela decide o que fazer, tá? E às vezes também como vai acontecer isso. Então, primeiro é o que, né? Depois como, tá? Movimento. No caso desse aqui clássico é o FIFA, né? Então, nas bolas divididas, o sistema de defesa. Então, o ataque é o player, né? E o defesa é a IA. Então, o melhor movimento, né? Para ir em direção à bola, de acordo com a interação com o player, é escolhido pelo sistema de IA, tá? Logicamente tem alguns bugs, né? Então às vezes fica meio estranho. Tem alguns momentos do player que confunde a IA, né? Mas, né? Tá melhorando cada vez mais, tá? E classicamente tem algoritmos de busca, né? Movimentação. Então, tipo a estrela, né? Que é o caixeiro viajante. Pathfinder, né? Então é buscador de caminho. Que ele vai, como o agente vai buscar ir atrás do player. Os agentes estão distribuídos no mundo do game, como é que eles interagem com o player, concretamente até perseguindo o player, né? Tá? Sistemas multiplayer online, né? Tem muito disso aí. Bom, tudo bem? Essa coisa genérica, alguma pergunta, Samuel? Tranquilo, Alguma prof. curiosidade? Tranquilo. Você já mexeu com IA em alguma vez em game? Já teve Nunca me alguma lembro. experiência? Ainda não? Não. Às vezes a gente faz, mas não é que no jargão de IA não é IA, mas em game é chamado de IA, tá? Então vamos comentar aqui algumas coisas. O nosso algoritmo, por exemplo, né? Algoritmo simples, porém no game é IA, tá? Certo. Ok. Então,
Então, algumas técnicas que a gente vai usar aqui no... Quer dizer, que o Unity tem, tá? Eu podia ter colocado mais um aqui, um específico, né, de Pathfinding, mas comenta no final. FSM, né, a máquina de estados finita, tá? E aqui a gente tem ela e tem uma rede dela, tá? Ela e a rede dela, né? Depois tem sistemas de probabilidade, sistemas aleatórios, né? Tá? Depois tem todo o sistema sensorial, né? Que é muito comum em jogos e games stealth, né? Ou de sobrevivência. A gente vai ver essa técnica de pooling, que é, na verdade, uma maneira de o sistema sensorial se comportar. E o clássico Pathfinding, né? E agora no Unity também tem agentes, tá? Agentes que aprendem, agentes de aprendizagem. Tá? Mas essa parte aí eu não vou comentar nessa aula aqui, porque é uma introdução, tá? Então, FSMs, né? Então aqui tem um exemplo de um grafozinho, né? De estados. Então tem o sistema de patrulhamento do NPC, do inimigo. Na hora que ele avista, o sistema sensorial enxerga o player, aqui o NPC ele enxerga o player e vai ele transita para a caça, né? Aí na caça ele vai buscando chegar mais perto, né? E quando ele chega perto, ele atira, tá? Ou combate. Aí se ele ganhou, né? Matou o player, ele volta para patrulha, e se ele perdeu, ele faz uma spawn, né? Então ele vai, não ele, mas outro agente vai, né? Vai para entra em modo de patrulha. Então são os 4 componentes desse. Aqui tem um exemplo simples, mas aqui os 4 componentes dela, né? Os estados que estão em azul, certo? No caso, o estado de patrulha, o estado em círculos, né? Diferença, caça e o atirando, tá? As transições que estão em vermelho, tá? Então, essas condições são as condições que a gente... o estado muda ou sai de um para outro, a transição é dada por esse estado aqui. Então, essa condição, né? Então, a condição de transição é o que está escrito na flechinha vermelha, né? Em preto. Perdão, essas são as regras, né? Então, mas a transição é o vermelhinho e a regra é o pretinho, tá? Então, no caso, o player à vista, perto para ser atacado, perdeu, matou, tá? Então, isso daí são a máquina de estados do Unity faz isso. Então, tá? Então quando você faz um controlador de estados, de animação, perdão, um Animator Controller, né? Ele já gera, tudo bem que os estados são em retângulos, né? Mas é que em grafos a gente faz como bolinha, né? Para diferenciar de procedimentos, né? Mas no Unity aparece como retângulos, tá? Retângulos coloridos, né? Ok. Os eventos, né? Então, são os que disparam as regras, são os eventos. Então, as regras elas podem ser montadas por várias formas, né? Mas os eventos são o que dispara as regras. Na verdade, o sistema de mensagens é o que dispara, em geral, as regras, né? Tá? Então, a gente tem como exemplos de mensagem área visível, distância do player, som, né? Por exemplo, tem games que se disparam, que trabalham por som, né? Ghost of Tsushima, né? Então, quando o player vai passando pela casa, quando ele vai mudando de ambiente, os inimigos, os NPCs vão ficando espertos com ele, né? Bom, então, esse fundo aqui, né? Os números, né? Ou na verdade a sorte, né? É um grande recurso para IA, porque na verdade, né? Então, por quê? Porque se você tem NPCs que sempre escolhem uma coisa perfeita, ele fica invencível, por exemplo, né? Então, você já monta o sistema de batalha dele que ele é perfeito, né? Então é o campeão supremo do MMA, né? Super boss, né? Então não dá, né?
Ou então, ao contrário, você faz uma coisa tão banal que ele é meio bobão, né? Então ele fica chato, você vence ele muito facilmente. Então, a aleatoriedade, ou na verdade, as probabilidades que geram aleatoriedade fazem essa transição, né, entre o mais difícil e o mais trivial, certo? Então, por exemplo, né, se o NPC ele pode fazer, ele traça um ray casting, por exemplo, né, e chega direto no player. Então, ele sempre vai matar o player, né? Então não dá, né? Ou, pelo contrário, no caso do Invencível, ou no contrário, um zumbi, né, que sempre que vê você, ele gira pra direita. Então você sabe que, né, só mirar na direita que ele vai morrer, né, tá? É muito idiota, né? Então, como eu falei aí, as componentes aleatórias são essas saídas, né? Então, duas situações de então, a gente fala que ela pode ser não intencional. Então, o que significa isso? Aleatoriedade total, porque o NPC não tem informação suficiente. Então, isso é muito importante. Tá? Então, a gente fala que suficiência em sistemas aleatórios é bom. Né? Muitas vezes, a falta de condição suficiente, informação suficiente, é boa para que a decisão seja imperfeita. Tá? Então, digamos assim, fazer um erro ou cometer erros, prevendo que pode se cometer erros, né? Tá? E intencionais, né? Você torna a partida, você define o grau de intencionalidade do erro, né? E concretamente do acerto, né? Tá? Só que aqui, logicamente, tem um grau de intencionalidade, mas então você pode gerar um sistema totalmente não intencional ou um sistema com grau de dificuldade intencionais variáveis, né? Muito comum hoje em dia em jogos, né? Então, aí, né, sempre a gente, sempre não, as engines, né, concretamente o Unity, tem isso como muito, tem isso daqui como muito desenvolvido, tá? Sistema sensorial. Esse slide aqui tá errado, né? É 0,43, tá bom. Então, já sei, porque esse slide eu peguei de outra aula, então por isso que veio com outra rodapé, né? Então, o IA dos caracteres conheçam e percebam o que envolve o mundo. Então, quem tem o sistema sensorial é o sistema ou os NPCs ligados ao sistema, né? Os agentes remotos, né? Posição do player é muito comum. Então, o sistema sensorial aqui, que de alguma forma ele estima a posição do player, né? Pelo menos uma região que o player esteja. Então, outra coisa que é importante ter é diminuir o ângulo de visada, né? Então, você vai para um conflito, então vai para trás de uma árvore, de um edifício, embaixo de um negócio, tá? Uma cerca, né? Então, e em jogos RTS, né, certo? Estratégia de tempo real, você vai coletando informações, tá? Para sistema de retrieving, né? Então, para você vai fazendo um monte de tabelas lá para fazer decisões, tá? Junto com então, várias coisas, né? Várias coisas que você vai coletando para tomar decisões, né? Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar em cima da posição do player, só que é o mais simples de todos, né? Following, né? Ou pathfinding, né? Também. Então, você tem um seguidor de caminho e um sistema de direcionamento, steering, né? Então, você tem esses três procedimentos básicos, né? Então, você faz seleção de estratégia, direção e locomoção. Então, seleção de ações, né? Que é uma estratégia. Então, os objetivos que você vai... Aqui é muito quando você tem NPCs, né? Por exemplo, Halo tem isso daí, né? Então, os aliens, né? Eles vêm em grupamentos. Então, como é que o grupamento, ou as naves, né? Por exemplo, atuam por feromônios, né? Então, sistemas de tiro tal, de interestelares, tem estratégias e objetivos diferentes. Depende da estratégia, tem um objetivo, né? E, logicamente, um planejamento, como, por exemplo, tipo abelha, né? Ou
batalhão de combate ou dispersão genérica, né? Tá bom? Depois, direção. Aí sim é uma questão de escolha do caminho, né? Tá? E aí, aqui é o steering, né? Certo? E aí a locomoção, aí sim, tem a ver com animação e articulação. Então, animação, em geral, se ele é um humanoide, né? E articulação, se ele é um outro tipo de NPC ou se ele é um outro tipo de naves, por exemplo, né? Várias naves. Tá bom? Bom, então a gente vai usar, né? Os três, né? Os três. Então a gente vai fazer um path following, né? Só que sem desvio de obstáculo. Né? Então os algoritmos básicos do Unity, né? Nave Mesh e a estrela, né? Eles desviam dos obstáculos. Nesse curso a gente não vai fazer isso, não porque não dá para fazer, mas porque como é um curso mais introdutório, né, a ideia é ter uma dinâmica básica, né? E o refinamento é uma questão de vocês, tá? Então a ideia é a gente mostrar os elementos constituintes do gameplay básico e aí fica a gosto de cada grupo, né? Desenvolver o seu primeiro jogo, né? Tá bom? Então, tudo bem? Nesses 4 exemplos que eu dei todos eles o Unity faz, tá? A gente não vai entrar em todos os detalhes, a gente vai se prender ao que a gente está usando no nosso jogo. Que, aliás, não é nada do Unity, está fazendo tudo direto, né? Mas o Unity faz tudo, todas essas coisas aí de forma assim, por componentes pré ou assets, né? Ou é componente já pré-instalado ou assets que você pode carregar, né? Alguma dúvida ou curiosidade, Samuel, em cima de algum deles? Não, tranquilo, prof. Continua. Tá bom. Então, aqui vamos ver um caso, né? Então, é um caso diferente, né? Você conhece esse game aqui? No Man's Conheço Sky? ele deu uma flopada no começo, depois recuperou. Parece que o pessoal fala que hoje em dia é um bom jogo. Certo. Tá bom, mas você sabe por que ele tá aqui? Nessa aula? Eu sei que ele tem bastante coisa de geração procedural, que tem tipo quintilhões de planetas diferentes, mas são todos gerados proceduralmente. Ok. Isso é uma área nova, tá? É... Certo. Geração de mundo automático. É por IA, né? Essa é uma área. Ele criou uma. Não é que ele criou, mas ele lançou, assim, com sucesso, essa questão da. É uma área nova, né? Tá? Bem legal. Uhum. Então, o próprio designer, né? Ele deu uma entrevista curta aqui, vou assistir ela.
Deixa eu aumentar aqui. Vou falar baixo. World that we're building, we want it to be a very full universe. We don't want it to be an empty place. Procedural generation is taking a computer and using it to generate everything that we see. We run this complex set of maths functions to generate everything that you see around you. All the assets, all the creatures, all the foliage, ships, the planets, everything, using a computer to do that rather than like a human. This isn't a level that a designer has created, right? This is a planet, and it's a planet-sized planet. And I can look out over that vista and I know that I can walk for days and days, weeks and weeks, in any direction. And I'll eventually walk all the way around the planet. It will go from day to night and back to day again, and I'll eventually arrive right back where I started. So there's about 10 of us working on No Man's Sky. This really big, ambitious game is being made by like a bunch of people in a garage in Guthrie, pretty much, But I think actually that's the only way it could work. Like, it wouldn't matter if there was 10 people working on the game, or 200. We couldn't physically populate a universe, not the one of the size that we're trying to make. This is the only way you can make that kind of game. So in a weird way, it's only a small game that can do this. Bem pequeno, tá? O time dele. Eles geram isso. Você falou quintilhões, 8 quintilhões, tá? 2 a 64 criações, né? De planetas. E eles têm 10. Começaram com 4 pessoas, finalizaram o game com 10. Por isso que tinha dando bug, é muita pouca gente desenvolvendo. Normalmente, né? Uma equipe mínima é 6, né? Mínimo. E aí fecha com, no final, 10, né? Mas eles começaram com 4. Por isso que o game, inclusive quando ele deu essa entrevista aí, um ano antes de lançar, ele nem sabia se eu conseguia fechar o game. Então, um cara meio doidão aí. Mas interessante, né? Então, eles criaram, ou lançaram, né, comercialmente, essa nova linha de IA, que é geração de nível, né? Tá? Bom, então aqui, vamos só fazer um paralelo com como é que funciona o sistema de IA no game em relação ao que o sistema cerebral humano faz, né? De novo, não precisa fazer as coisas brain-like, né? Mas sempre é interessante ver como é que o sistema humano faz, para pelo menos dividir em camadas, né? Tá? Então aqui no tronco cerebral, né? Na parte mais simples assim do sistema cefálico, né? Então você tem o reflexo, funções primárias de sobrevivência, né? Então quando você vira o pescoço, por exemplo, para ouvir um barulho, ou então até para desviar de alguma coisa. Então, colisão na IA do game seria o sistema de colisão e a seleção da animação, né? Se você vai forward, né? Ou reversa, né? Tá? Cerebelo, né? Aqui, logo em seguida, tá? Então, tem os colículos, né? Então, a gente tem centro motor, então, mistura de sinais, né? Em geral, áudio e imagem, né? E a coordenação motora, os reflexos estão aqui. Então, no sistema de IA do game, você tem a física, né? E a parte da navegação básica, sem direção, só locomoção, diria, né? Depois, o lóbulo frontal, né? Então, ele sobe por colículo, esqueci o nome, mas uma linha dupla que sobe, né? Na verdade é quádrupla, né? Que sobe direita e esquerda, né? Então, o lóbulo frontal são as funções mentais avançadas, são as emoções e o sistema básico de aprendizagem. Então aqui você faz a tomada de decisões, o equivalente, né, no IA do game, a tomada de decisões. Então, uma coisa é a navegação, outra coisa é, digamos assim, a forma com que eu vou me locomover, ou na verdade, por que eu vou me locomover para lá, né, certo? Quem vai se locomover, na verdade? Lóbulo temporal, tá aqui no meio, né? Então, parece um pulo, mas ele está no meio. Ele tem a memória, né? Tanto a visual quanto a verbal, ou audível, né? Tá?
na fusão das duas, né? Audiovisual. Então aqui está o núcleo da todos os sistemas de aprendizagem. Então, agentes, né, de aprendizagem, por exemplo, né, seria um exemplo um exemplo em IA disso, tá? O lóbulo parietal aqui, né? Aqui encaixado aqui logo do lado do lóbulo temporal, né? Então é o córtex sensorial. No córtex é que existem as fusões de todos. Então se aqui existe um sistema sensorial misturado básico, né? Digamos aqui é mais para reação, tá? Aqui não, aqui é para quase seria o equivalente ao aprendizado, mas nas percepções. Então né? Uh, é um cachorro, é uma pessoa, é um socorro. Então, né? O que é? Eu vou fugir, eu vou auxiliar. Então, as percepções, mas também está ligado com a tomada de decisões de alguma forma, né? E por fim, o lóbulo occipital, né? Que está aqui, né? Tá? O processamento visual, né? Que a gente sabe, né? Que, lógico, as percepções é uma fusão de sentidos. Mas o lóbulo occipital é o que faz, por exemplo, né, a percepção de contornos. Né? Então, ou linhas horizontais, linhas verticais, linhas horizontais. Então, essa distinção do processamento visual é feito aqui no lóbulo occipital. Então, seria o equivalente, por exemplo, a você fazer um ângulo de tiro, né? Então, ou acertar o braço, né? Tá? Ou ser braço, então vou acertar. Não é espada, né? Tá? Tudo bem? Então, tem a ver com a IA, né? Bom, tem a ver não. É uma sugestão de camadas de divisão de tarefas, né?